Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este acto académico que probablemente es el más importante que se hace en la universidad. Consiste en la primera investigación relevante de una persona. La primera investigación relevante es su tesis doctoral. A mí me gusta pensar que sobre todo es un acto de agradecimiento. Yo supongo que él está agradecido. Nosotros estamos también agradecidos por su trabajo y todos podemos aprender desde el agradecimiento. Y yo creo que ahí empieza la universidad y el conocimiento de la universidad. Entonces, vamos a estructurar el acto de manera que el doctorando va a tener un tiempo razonable de 35 minutos, 37 minutos para exponer los aspectos más relevantes de su investigación. Cuando haya terminado, los miembros del tribunal, uno por uno, harán sus observaciones y sus preguntas. El doctorando podrá anotar lo que se le pregunta y después podrá contestar a las razones que entienda oportunas. Obrigado ao professor Dr. Augustin Delairran Gascon, presidente da banca, professor doutor, presidente da banca e meu diretor de teses na UAM, professor Dr. Geraldo Doutor da Rosa, aqui da UX, meu orientador brasileiro, professor Dr. Amarildo Luiz Trevisan, meu co-orientador brasileiro, oficialmente até a feitura da cotutela, mas na prática continuou até o último momento, com toda a sua generosidade. O professor Valdo Barcelos, que gentilmente aceitou o convite da Universidade Federal de Santa Maria, como professora Amarildo Trevisan, a professora doutora Nilda Estecanella, minha orientadora do mestrado, professora doutora Terciane Lucchesi, também professora do mestrado e também do doutorado. Eu queria dizer que é uma honra muito grande ser parte integrante do primeiro convênio de cotutela da Universidade de Caxias do Sul. E para isso eu preciso fazer alguns agradecimentos, em especial à professora Nilda, à professora Terciane, à professora Flávia e à professora Carla, que se sucederam na coordenação do programa, e à professora Nilda, até então pró-reitora da pós-graduação, ao professor Agostinho, que não mediu esforços da Universidade Autônoma de Madrid, promovendo inúmeros agendamentos de reuniões, encontros em todos os setores para descobrirmos como poderíamos viabilizar a ideia da cotutela, até que se descobriu, fiz o processo de seleção do doutorado, fiz a matrícula, e depois negociamos a cotutela e acabou dando tudo certo. Considero o professor Agostinho o principal responsável disso tudo que aconteceu. Aliás, o professor Agostinho foi, no meu período de 1 ano em Madrid, um verdadeiro padre para mim. Agradecer também ao setor de internacionalização da UX, também o professor Leonardo Roth e a UX como um todo, para que isso se concretizasse. Aos demais professores que me apoiaram, familiares, amigos, colegas, professores, enfim, sinto-me honrado e acariciado com a presença de cada um de vocês aqui. Sobre a apresentação, é preciso dizer que houve um acordo com os meus orientadores, no sentido de que essa apresentação teria necessidade de ser fiel ao conteúdo da tese, de forma que tudo o que aqui se
apresentará, salvo raras exceções, não seja novidade para os avaliadores da banca. Por isso, me prenderei de forma predominante ao que estiver escrito na apresentação. O motivo é que se trata de um assunto complexo e o desejo é ser objetivo, claro, evitando ser prolixo. Também preciso agradecer à Universidade de Caxias do Sul e à CAPES, pois recebi uma bolsa de estudos por 13 meses aqui no Brasil e mais a bolsa do doutorado sanduíche de 1 ano em Madrid. Foram presentes, especialmente a bolsa do doutorado sanduíche, inestimável, e que, enfim, a bolsa do doutorado sanduíche, a convivência com o professor Agostinho, na UAM pelo período de 1 ano, e o doutorado como um todo aqui na UX, certamente uma experiência sem precedentes, um presente e que eu levarei como gratidão por toda a vida. O sentido da pesquisa para este autor nada mais é do que o prazer pela busca de novos olhares, novas possibilidades, enfim, uma tentativa de se criar alguma alternativa para que se consiga efetivamente sair desse estado de primitivismo que eu considero do ser humano. Nas considerações iniciais que estão na própria tese, é que o foco desse trabalho tem como objeto o estado mais consciente e estará em apresentar elementos que contribuam para elucidar essa complexidade do tema na perspectiva da formação de um ser humano autônomo. Dessa forma, como percurso investigativo, se caminhará nas trilhas de uma possível proposta voltada aos processos educativos a partir dos pressupostos da própria pedagogia radical e inclusiva. A pedagogia radical e inclusiva é teorizada pelo meu diretor de teses da UAM, Eran Gascon, e tem o foco na consciência do ser. Assim, a apropriação dessa sua proposta pedagógica vai ao encontro da fundamentação dessa pesquisa, porque propõe ações profundas dentro de pressupostos de uma radicalidade inclusiva no fazer educacional. Antes de entrar nos objetivos da pesquisa, na tese eu busco contextualizar e fazer uma análise, mesmo que breve, de onde a pesquisa se situa na nossa situação, na nossa humanidade, na nossa sociedade. Então, alguns tensionamentos, por exemplo, pelo poder e pelo dinheiro o homem corrompe e é corrompido. Cada vez mais os processos educativos sofrem pela visão mercadológica. Nos cursos técnicos, há uma diminuição de matérias que, em sua maioria, estariam voltadas à formação humana e cidadã. Outro prejuízo. A discussão política e ideológica que ocorre se apresenta, na maioria das vezes, com uma boa dose emocional, servindo aos interesses de uma racionalidade instrumental e, raras vezes, com dose de racionalidade emancipatória. De forma similar aos jogos, a reação em política e ideologias é anômala aos seus demais comportamentos
e as pessoas se transformam em intolerantes, intransigentes e se apoderam como que donos da verdade. Em outros termos, possuem um efeito devastador da mesma forma que o vício provoca. A Oxfam diz que 8 homens possuem a mesma riqueza que os 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade mais pobre da humanidade. E pior do que isso é que anualmente se constata que esta desigualdade continua a crescer. Uma outra questão envolvendo o contexto foi um panorama comparado de países a partir de uma avaliação internacional. Aqui na imagem não está muito clara, mas é o mundo à noite, onde também dá para se visualizar desigualdades. Foi feita a partir dos exames do PISA, que, evidentemente, em educação se entende que não é um parâmetro completo, muito pelo contrário, é apenas um mero instrumento de avaliação de algumas poucas competências. Entretanto, é o único instrumento que eu encontrei para efetivamente fazer uma análise objetiva, coisas que lá da área onde eu vim, da administração, sempre me parecia uma questão fundamental em termos de gestão. Então, nessa pesquisa que nós realizamos, e realizamos por nossa conta, porque não encontramos, por incrível que pareça, ao menos publicado uma pesquisa sobre o aspecto gerencial do que ocorre, ao menos com o PISA, se constatou que a Coreia do Sul e a Finlândia, elas possuem os melhores resultados do PISA historicamente, né? Porém, há diferenças impressionantes entre esses dois países, mesmo ambos liderando historicamente os exames do PISA. Por exemplo, enquanto na Finlândia os alunos têm o menor número de horas em sala de aula do mundo desenvolvido, por sua vez, na Coreia do Sul, eles estudam mais que crianças de qualquer outro país do mundo. Outro exemplo, o intervalo de aula na Finlândia, eles dão às crianças diversas brincadeiras e os alunos recebem 75 minutos de recesso por dia. Já na Coreia do Sul, não há recesso. As únicas pausas que as crianças coreanas recebem são 10 minutos que eles têm para circular entre as classes. Outro detalhe é que na Finlândia não há o foco competitivo, em especial entre as escolas e os alunos. Já na Coreia do Sul, por sua vez, isso é amplamente destacado e exerce uma forte pressão entre escolas e alunos. Qual é a conclusão que se pode tirar desta análise? Me parece uma pérola que a pesquisa identificou, é de que o mais importante que as políticas adotadas, tanto por Finlândia como por Coreia do Sul, completamente distintas e ambas com resultados de ponta, liderando os resultados, o que é mais importante é o foco do que as próprias políticas. E como se situa o Brasil nessa avaliação de todos os exames do PISA? Na verdade, se todos os países avaliados no PISA mantivessem seus desempenhos atuais, isto é, congelassem, e se a média de crescimento do Brasil, que é muito tênue, que está tendo até agora, continuasse exatamente nesse ritmo, o Brasil ainda necessitaria de 109 anos
para se igualar à média do melhor resultado. Uma outra questão, antes dos objetivos, temos a educação como um produto do mercado e seus impasses diante do capitalismo neoliberal. Uma questão que pode se fazer: se pode ou não deixar o mercado se autorregular e se desenvolver? Os interesses, o mercado da educação, né? Os interesses, metas, objetivos da educação seriam atendidos? Não poderia haver um predomínio dos interesses dos vendedores e dos clientes em detrimento da própria missão da educação? Notadamente, se chega a uma conclusão que não é só de mercado, mas de política. E sendo de política, estamos falando, então, de questões de governo. Toda vez que a educação se vê obrigada a conviver com esse dilema e toda vez que o mercado interfere no processo, a educação tende a se limitar, obviamente, aos processos formativos mercadológicos ligados ao mercado, demandados pelo mercado. Muito bem, o problema de pesquisa. Como pode ser construída uma proposta educacional, geral, de cidadania, mais consciente, para a formação humana baseada nos fundamentos da pedagogia radical e inclusiva? O objetivo geral é investigar as possibilidades de uma proposta de fundamentos pedagógicos para uma cidadania mais consciente, na formação humana, tendo por fundamentos as trilhas da pedagogia radical e inclusiva. Os objetivos específicos, por sua vez, o primeiro é verificar aspectos históricos e de políticas públicas relacionados à formação de um sujeito emancipado. O segundo, por sua vez, é deduzir a relevância de uma formação humana pautada em um estado mais consciente no processo educativo. E, terceiro, definir possibilidades de formulação de uma proposta de fundamentos pedagógicos para uma cidadania mais consciente na formação humana, tendo por horizonte reflexivo as contribuições da pedagogia radical e inclusiva. A justificativa desse trabalho centra-se nas relevâncias científica e social, e no caso da científica, essa pesquisa pretende contribuir com uma análise crítica do ensino, tendo como horizonte o estado mais consciente e da pedagogia radical e inclusiva, com vistas à formação de um cidadão autônomo, emancipado, descondicionado. Quanto à relevância social, tem-se como perspectiva apresentar possíveis alternativas para o ensino a partir de um entendimento e do reconhecimento mais apurados de uma necessidade de uma ampla formação cidadã, provocando uma nova postura e até mesmo a preocupação de como os processos educativos devem cuidar dessa concepção e promovendo alterações culturais, econômicas e sociais. O desdobramento metodológico se buscou um núcleo convergente de ideias dos mais diversos pensadores, de forma a se esboçar uma guia orientadora do raciocínio sobre os temas abarcados pela pesquisa, que possam convergir para uma linha de sustentação desde os conceitos, as análises, as fundamentações, até se chegar às conclusões. A pesquisa sobre a pedagogia radical e inclusiva, que teve um ano de vivência prática com o professor Eran Gascon em Madrid, dá conta de que se trata de uma ampla e profunda pesquisa desenvolvida há praticamente 30 anos pelo pedagogo, doutor Agustín de la Eran Gascon, professor
da Universidade Autônoma de Madrid. Aqui nós podemos ver à esquerda os fundamentos da didática radical e inclusiva, aonde aparecem na base a investigação, a inovação e a autoformação para se elevar à consciência. Na direita, nós temos os construtos radicais e inclusivos para a formação, aonde nós temos, na base, o egocentrismo, a maturidade, a evolução da humanidade, a consciência, para se chegar ao autoconhecimento. As fases para a formação de Erasgascon podem ser definidas a partir da base dessa pirâmide, onde nós teríamos a identificação, que também podemos chamar de fase de condicionamento, a desidentificação, que seria a fase do descondicionamento, a reidentificação, o autoconhecimento e o vazio. Para dar uma ideia mais clara do que significam essas fases, nós temos então a identificação. Erasgascon diz que é aprender o melhor possível sobre as teorias e explicações do fenômeno, sem se apegar a nenhuma, e abrir-se a todas. A desidentificação, por sua vez, seria abordar o fenômeno da autoformação, e diferenciando o fenômeno e a adição, libertando-se do condicionamento, preconceito e insegurança produzidos, por exemplo, por hábitos que podem ser assimilados ao ego e a outros, explicações ou teorias que obscurecem a visão do fundo do lago. Tentar distinguir entre a gordura que cobre as paredes internas, a luz do tubo e a observada. Estará se livrando também do condicionamento, perdendo o condicionamento, o conhecimento tendencioso, isso é, de origem ou saída egocêntrica. A desidentificação é abordar o fenômeno da autoformação, diferenciando o fenômeno e a adição, libertando-se do condicionamento, preconceito e segurança produzidos, por exemplo, por hábitos que podem ser assimilados ao ego e a outros explicações ou teorias que obscurecem a visão do fundo do lago. A reidentificação, acabei repetindo, mas enfim, a reidentificação ela vem espontaneamente, automaticamente, é a vida cotidiana, o consciente ou o estado consciente na vida cotidiana. Tudo é o mesmo, mas não tem nada a ver com isso. O autoconhecimento, por sua vez, epistemicamente falando, o autoconhecimento é um processo de aprendizagem inevitável e prioridade para o resto das aprendizagens possíveis por razões lógicas. Porém, surpreendentemente, é esquecido porque você não sabe bem como satisfazer através do ensino. Essa tendência racional com sérias consequências, não só pessoais, mas também sociais. Em consequência, mantemos que a coisa lógica é de que o autoconhecimento precede todo o conhecimento, que não seja o eu profundo, isento de circunstância e qualificação, para que entre os dois grandes tipos de aprendizagem que seja verificada uma harmonia satisfatória, segundo as palavras de Erasgascon. O vazio não precisaria ter nenhuma explicação, mas, ao menos, encontrei numa obra do professor Erasgascon uma definição dizendo que é o âmbito da consciência do vazio equivalente ao despertar total, o que por aí se entende porque não precisaria de nenhuma definição. É vazio, vazio mesmo. A pedagogia radical inclusiva, ela também adota critérios específicos e rigorosos para determinar temas radicais a serem desenvolvidos.
dentre esses critérios, o que mais chamou a atenção dessa pesquisa foi o fato de que o tema não pode estar sendo cuidado por algum setor da sociedade. Alguns exemplos de temas radicais, indesejados, enraizados no ego humano, nós teríamos o doutrinamento, a dualidade, o egocentrismo humano, a enfermidade educativa, o estado condicionado, a estupidez, a tolice, a ignorância, a imaturidade de forma geral da humanidade, a miopia e o raciocínio parcial. Alguns exemplos de temas radicais desejáveis, enraizados no estado de consciência, nós teríamos o amor, a autoconsciência, o autoconhecimento, a consciência, o descondicionamento, a educação pré-natal, o ensinamento de mestres despertos, a humanidade, a humildade, a linguagem universal, a meditação, a morte e finitude e o vazio, dentre outros, mas apenas para trazer como exemplos práticos. Na questão da transversalidade e radicalidade, a diferença e complementariedade, é importante dizer que os temas transversais são expressões substantivas da educação em valores. Os radicais, por sua vez, são verbais, casuais, mal conectados e com a educação mais consciente. O currículo atual da educação é bidimensional, ou seja, disciplinar, mais transversal, ou baseado em necessidades demandadas pela sociedade. Os temas radicais se referem a necessidades educacionais profundas, mas não demandadas. Este currículo em 3 dimensões, baseado na consciência, nós teremos a dimensão disciplinar, a dimensão transversal, ambas existentes, com a inclusão da dimensão radical, né? Esta é a dimensão proposta na pedagogia radical e inclusiva. Também é preciso dizer que Eran Gascon ele dirige uma pesquisa de desenvolvimento no âmbito do Programa Estadual de Pesquisa, Desenvolvimento e Ação Orientada aos Desafios da Sociedade, financiado pelo Ministério da Educação da Espanha, sobre uma questão radical, a inovação e inclusão da morte na educação. E isso me parece já um grande começo, a sociedade começando a dar ouvidos à voz de Eran Gascon, com o desenvolvimento desse tema radical sobre a morte. Aqui depois a apresentação fica à disposição, tem 2 fontes, 2 artigos específicos muito importantes sobre essa questão. Enfim, a conclusão sobre a pedagogia radical e inclusiva é de que a voz do professor Eran Gascon poderá a qualquer momento despertar à educação caminhos pelos seus temas radicais para uma formação adequada ao que se constitui um verdadeiro ser humano. Na verdade, não surpreende ainda não se ter o espaço devido para a pedagogia radical e inclusiva, até porque no mundo as coisas demandam de tempo maior do que
nós mesmos gostaríamos. Mas os próprios temas radicais explicam por si o estado de coisas que o ser humano vive e convive. Depois, na busca dos elementos de um estado mais consciente para a formação humana e o descondicionamento, que na verdade nada mais é que foi a fonte inspiradora para o próprio título dessa tese, concluiu que seriam necessários desenvolver a consciência, a flexibilidade criativa, a experimentação, a meditação, o raciocínio lógico, a criticidade, o espírito investigativo, a virtude, a espiritualidade e, por fim, o agir comunicativo. Esses 10 elementos foram separados em 4 construtos, de acordo com a sua similaridade e fundamentos, onde nós temos os 4 primeiros, formando, então, o primeiro construto, o quinto e o sexto e o sétimo, formando o segundo construto, o oitavo e o nono, formando o terceiro construto, e o último, o quarto construto em si. Ainda podemos identificar que esses elementos, a consciência é um tema radical, a flexibilidade criativa é um tema transversal, a experimentação também tema transversal, a meditação é um tema radical, o raciocínio lógico é um tema transversal, a criticidade, tema transversal, espírito investigativo, tema transversal, virtude, tema radical, a espiritualidade, tema radical, e o agir comunicativo como tema transversal. Então, estes 10 pontos são os elementos fundamentais que deram origem ao título dessa pesquisa, e além disso, identificar que a pedagogia radical e inclusiva, ela possui 4 desses 10 elementos para a constituição de um estado mais consciente, que essa investigação apurou, pois são radicais. Assim, queremos demonstrar o caráter de originalidade dessa pesquisa, seguindo além de toda a pedagogia radical e inclusiva. Na constituição de um estado mais consciente, o conceito que se buscou que se trata de um conjunto de elementos básicos, virtuosos e eminentemente inclusivos, que pretende oferecer as condições imprescindíveis para a emancipação do sujeito e para o descondicionamento. Ele está disposto por 4 construtos, alinhados por similaridade de faculdades em cada um deles, e separados por elementos distintos, combinando em uma pirâmide denotada, intrépida e libertadora. Para a sua constituição, se recomenda a utilização da pedagogia radical e inclusiva. Trouxemos aqui, numa imagem gráfica, essa constituição do estado mais consciente, numa pirâmide, onde o primeiro construto, formado, então, pela imaginação, flexibilidade criativa, experimentação e meditação. O segundo construto, formado pelo raciocínio lógico, criticidade e espírito investigativo. O terceiro construto, a virtude e a espiritualidade. E o 4 construto pelo agir comunicativo. E o estado mais consciente, a partir da pedagogia radical, linkando com o início da pesquisa, nós temos as seguintes observações. Então, com esse link,
com o que está aqui se denominando um estado mais consciente, é possível reelaborar algumas conclusões dessa pesquisa. Em síntese, um aprimoramento com base na própria pesquisa elaborada por nós. Aqui nós temos as fases para o autoconhecimento, onde as duas primeiras, em azul mais claro, condicionamento do saber e o descondicionamento do saber, e as duas últimas fases seria a do não saber e a do vazio, sendo que as duas primeiras se obtêm pelo aprendizado e as duas últimas através da meditação. E, por fim, temos a versão definitiva, então, no âmbito da produção desta tese, do que se pode denominar a pirâmide de um estado mais consciente, que seria basicamente esta, aonde nós temos no primeiro construto, com os elementos já citados da imaginação, flexibilidade criativa, experimentação e meditação, caracterizado por uma situação de libertação da consciência, da capacidade de criação, maximizando a experimentação e utilizando-se sistematicamente da meditação em busca do autoconhecimento. Já o segundo construto, por sua vez, já com suas características, dá conta de que o raciocínio lógico, criticidade e espírito investigativo tem as características de encadeamentos lógicos, ao mesmo tempo que promove questionamentos, além de ser um conjunto de atributos voltados para a descoberta do diferente e do novo, impulsionando o sujeito para a constituição da cidadania através de um estado mais consciente. E o terceiro construto, formado pela virtude e espiritualidade, então, se identificou as características onde virtude, que é um dos imperativos da vida, e a espiritualidade, por sua vez, tem um caráter imanente e transcendente que abarca os conceitos da consciência como manifestação fenomenológica e da alma como sinônimo de espírito, os quais têm um caráter de atemporalidade. Além disso, ambos, virtude e espiritualidade, fazem parte dos princípios mais elementares do universo. O quarto construto, finalmente, do agir comunicativo, se buscou lá fundamentalmente em Habermas, como possivelmente um dos pensadores que mais se aprofundou na comunicação humana. Tem as características de comunicação, é um dos grandes problemas do ser humano. Sugere-se uma racionalidade mais avançada e uma abdicação dos comunicadores de suas principais metas individuais em favor de pontos de interesse comum. E aí, depois disso, chega-se à definição, trazendo-se novamente aqui o conceito do que seria o estado mais consciente do que já foi visto anteriormente. A formação calcada nesse estado mais consciente, nós temos uma citação de Habermas, onde ele diz que uma autonomia privada, bem protegida, contribui para assegurar a geração de autonomia pública, tanto quanto reciprocamente o exercício apropriado da autonomia pública ajuda a garantir a gênese da autonomia privada. A sugestão dessa tese é de colocar foco na educação, exatamente como a gente viu com a questão dos exames do PISA, com a Finlândia e a Coreia do Sul. Mas, fundamentalmente, há uma outra necessidade, que é justamente a questão da formação do estado mais consciente. Temos uma outra citação aqui que diz que somente o homem individual, real,
recupera em si o cidadão abstrato e se converte, como homem individual, em ser genérico, em seu trabalho individual e em suas relações individuais. Somente quando o homem tenha reconhecido e organizado suas forças próprias como forças sociais, e quando, portanto, já não se separa de si a força social sob forma de força política, somente então se processa a emancipação humana. Uma importante definição dada por Marx. Finalmente, as conclusões, nós temos que o objetivo geral da pesquisa foi analisar as possibilidades de uma fundamentação educativa orientada para uma cidadania mais consciente, tanto no plano individual quanto social. O primeiro deles foi verificar aspectos históricos e de políticas públicas relacionadas à formação de um sujeito emancipado. A partir da observação dos achados do estudo, as principais conclusões associadas a esse objetivo são as seguintes. De um ponto de vista histórico, não somente no Brasil, mas no planeta de um modo geral, parece não se ter registro de uma preocupação com uma efetiva emancipação do ser humano. Da análise das políticas públicas revisadas relativas à formação de um sujeito emancipado, deduz-se que há um foco em uma direção até contrária, na medida em que se acentua ações pedagógicas para uma educação técnica e profissionalizante. A necessidade de uma formação, de uma condição cognitiva mínima, através do estabelecimento de um estado mais consciente, é uma das condições elementares para se atingir o que Eran Gascon menciona como o despertar do ser humano. O segundo dos objetivos específicos era deduzir a relevância de uma formação humana orientada para a aquisição de um estado mais consciente, o que gerou a pirâmide. O terceiro objetivo específico, baseado nos outros dois, visou definir uma ampla proposta de fundamentos pedagógicos para uma cidadania mais consciente, apoiada em algumas contribuições da pedagogia radical e inclusiva. A partir deste objetivo, as seguintes conclusões podem ser formuladas. A proposta de um fundamento pedagógico definido especificamente para se atingir esse estado mais consciente é fundamental para a emancipação do sujeito e para a evolução da humanidade. Valorizamos as contribuições da pedagogia radical e inclusiva a essa proposta, porque ela foi identificada como uma propositura mais ampla e profunda do que a base da pedagogia normal, quando se apoia epistemologicamente em uma educação para um estado mais consciente. Sobre a utilidade da pedagogia radical e inclusiva para a definição e desenvolvimento de uma educação transformadora e baseada na consciência, a conclusão mais proeminente é que a formação atual da educação é insuficiente para o despertar do ser humano. A projeção a partir da pesquisa, a utilidade dessa pesquisa, enfim, para o campo pedagógico, que podem ser deduzidas, são as seguintes. Na aplicabilidade na teoria da educação, na teoria curricular, nas políticas educacionais, na formação de professores, na capacitação de pesquisadores, na preparação de mães e pais e outras pesquisas pedagógicas e projetos de inovação educacional, etc. As principais contribuições desse estudo foram
a revisão da pedagogia radical inclusiva, na perspectiva de sua relação com uma cidadania mais consciente, acabou revelando a existência de uma amplitude de elementos fundamentais para serem tratados pela educação. A identificação dos 10 elementos necessários como ponto de partida para essa condição de estado mais consciente, sintetizadas na pirâmide. As limitações do estudo estão relacionadas àquelas da metodologia selecionada para responder os objetivos. E, enfim, terminamos essas conclusões referindo-se a possíveis estudos associados ou derivados, ou que possam continuar este trabalho, para que a pesquisa impulsione os outros e, nessa medida, continue. Em geral, justifica-se porque o conhecimento humano é um projeto permanentemente inacabado e a ciência é uma tarefa cooperativa e histórica, como diz o professor Eran Gaskell. Com isso, é possível uma comparação com o objetivo geral inicialmente proposto e aqui apresentado com o atingido. Então, recordando, o objetivo geral proposto era investigar as possibilidades de uma proposta de fundamentos pedagógicos para uma cidadania mais consciente na formação humana, tendo por fundamentos as trilhas da pedagogia radical e inclusiva. Enfim, a seguir, algumas reflexões finais sobre essas conclusões, por meio de síntese, com as quais terminamos o estudo e a apresentação. Por um lado, não há nada definitivo, muito menos uma conclusão fechada. Uma conclusão fechada não seria científica, nem filosófica, nem pedagógica. Assim, cada circunstância é apenas um estado momentâneo de coisas, de modo que esta situação avance e gere outros fatos, que iluminarão outras circunstâncias e outras conclusões, em uma espiral sem fim, idealmente como um círculo virtuoso do saber e do não saber, numa possível evolução de uma visão otimista desta complexidade da consciência humana. Percebeu-se que o caminho mais eficaz para o desenvolvimento não acontece através do conhecimento, mas por meio do autoconhecimento. Outra das pérolas identificadas no aprendizado obtido com Eran Gaskell. Deste esforço investido, se espera que no futuro, e graças a uma educação baseada na consciência, orientada a favorecer uma cidadania mais consciente, se possa afirmar, por fim, que o ser humano obteve êxito no complexo projeto de sua própria existência. Queria agradecer ao professor Agostinho por ter dispensado a apresentação dessa parte final desta apresentação, das conclusões, enfim, que seria uma repetição em espanhol. Assim fica mais leve a apresentação. Muitas graças e fico à disposição dos avaliadores para todas as observações possíveis e colaborações e críticas, enfim, que puderem dar.